Mas ó se é bom, mas ó se é bom, eu vos digo, por experiência própria. Claro que a mim tem-me na conta do samaritano, mas que bom! Então, a parábola é bem clara, que bom! Se eu tenho entranhas de humano, de humanidade, se eu vivo numa relação de proximidade, não de distanciamento, mas de proximidade, um entre os mais e um com os mais, e numa relação que procuro que nem sequer seja de paternalismo, de benfeitor, mas que seja de maiêutica, uma relação maiêutica, por isso difícil, quase ninguém gosta, mesmo destes no meio dos quais eu ando vivo, quase não gostam, quer dizer, é um bocadinho à distância, porque percebem que eu estando, se me acolhem na sua mesa, se me aceitam a conversar um bocadinho com eles, começa logo a saltar a maiêutica. E como se vive num mundo dominado pela trindade dos poderes, e hoje mais do que nunca, as pessoas parece que até têm medo da liberdade, que até têm medo de ser elas próprias, e portanto não querem ninguém que as venha perturbar, tirar desse estado de opressão em que já nasceram, e os antepassados todos já nasceram, não querem que alguém venha e com palavras e com posturas e gestos e ternura e relação maiêutica os começa a tirar desse estado. E eles saltem. Não, porque depois eles percebem que vão ter complicações, vão ter muitos sarilhos. E não querem. Mas pertence à maiêutica, pertence ao presbítero, portanto, àquele ser de maioridade que a Trindade dos Poderes rotula de samaritano, não faz mal, pertence a ele, pertence a um ser assim, viver entre os demais e com os demais, nessa relação maiêutica. Claro que querem às vezes que eu vá muito pela caridadezinha, pelo benfeitor, e eu digo, não, é você, levanta-te e anda lá, levanta-te e anda, és tu que tens de andar. Cá estou a acompanhar-te, mas a acompanhar-te com uma parteira, não a substituir-te, hein? E depois? Mas depois vêm chatices, vêm muitas complicações. Pois vêm! Mas isso é o preço que pagas por seres um ser humano, livre. Ou, não queres pagar esse preço? Olha, és um escravo, és um capacho. Vives sempre assim. Claro que a Trindade dos Poderes e os seus agentes gostam muito de ti assim, capachozinho e pagante. Não, as parábolas de Jesus, as parábolas do reino, reinado de Deus, que apresentam o reino, reinado de Deus, que o anunciam e que dizem e que nos trazem a boa notícia de que é esse reino, reinado de Deus, é que corresponde ao projeto político maiêutico de Deus Criador, desde o início da criação, e que está todo ele desviado, porque houve aqui interferências do animal racional, dos animais racionais, interferiram neste projeto inicial. Interferiram, fizeram outra coisa. E dá o que hoje, século XXI, estamos a ver, o mercado total. Onde não se consegue respirar. Onde todos são capazes. Mesmo os executivos das nações são capazes do mercado global e total. E, portanto, é um desvio, é o anti-reino, reinado de Deus Criador Abá. O mercado global total é o anti-reino, reinado de Deus Criador Abá. É exatamente o antípoda do projeto político maior de Deus Criador, que é preciso retomar, que Jesus o vive, o anuncia. É uma forma de parar. Agora também no século XXI, para ver se a gente finalmente, no século XXI, que chegamos ao cúmulo dos cúmulos da perversão institucionalizada, se abrimos os olhos, se acordarmos e se começarmos a crescer de dentro para fora, todos como povos, não só individualmente, mas cada vez mais em conjunto, de forma que o mercado, pumba, cai todo. Cai todo. Esse é o dia da festa, que ainda há de estar certamente longe, porque para agora ainda é o mercado total que está aí, de pedra e cal, a afirmar-se bem. E ele
está 24 horas sobre 24 para não permitir que haja alguma falha, alguma fuga. Para que o seu domínio seja total. E para sempre. Ele pretende que seja para sempre. Mas tem os dias contados, como todos os impérios. É preciso é que depois não venha a substituir este outro império. Às vezes, normalmente, pior, porque a história tem sempre revelado assim. Cai um império e vem outro, que ao fim de pouco tempo é pior que o anterior. Mais refinado que o anterior. Como agora. É preciso que caia este e não venha mais nenhum. Que fiquem os povos, finalmente. Fiquem os seres humanos e os povos. Em vez dos animais racionais. Porque a perversão toda está nos animais racionais. Porque temos que passar de animais racionais para humanos, para seres humanos, e não há maneira. O primeiro ser humano que a gente encontra na história, plena e integralmente humano, que é Jesus, o camponês artesão de Nazaré, o filho de Maria, a gente o que é que ele faz? Mata-o logo. Os animais racionais mataram-no logo. E da pior maneira. E da pior morte. E agora ainda estão a matar, ainda estamos a matar. Porquê? Porque manipulamos as próprias palavras dele, as palavras históricas. Manipulamos o seu próprio testemunho, manipulamos o seu ser, viver, atuar. E fazemos dele outra coisa. Quer dizer, fizemos dele, na altura, o samaritano, o excomungado, o maldito dos malditos. E agora queremos fazer dele um Deus. Um ídolo. Não é Deus nenhum, é um ídolo. Para ainda, com o seu nome, esmagar mais os povos. Então passamos, temos que avançar, desculpa, este longo parênteses, mas passamos para a parábola seguinte de Lucas. Não é a seguinte na ordem, é a que vamos pegar e comentar, trabalhar para entendermos neste século XXI e entendermos o século XXI melhor e sabermos como estar nele. Aqui esta parábola vem no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Mas aqui está, no original, como já lhes tenho dito, no original grego, os 4 Evangelhos não estão divididos em capítulos, nem em versículos, nem têm títulos, nem entre títulos, nem nada disso. E, portanto, quem divideu isto em capítulos não percebeu nada. Porque uma parábola não aparece assim, sem mais aos trambolhões, sem mais nem para quê. Jesus primeiro prepara, há um contexto que depois justifica que venha a parábola a seguir, para ela se poder entender. Ela só se entende bem no seu contexto. Portanto, qual é o contexto que este Evangelho das comunidades que o escrevem na clandestinidade e que depois são conhecidas como as comunidades de Lucas, qual é o contexto em que esta parábola acontece? Nos é dita por Jesus. Nos é dita por Jesus. É preciso perceber o contexto, ter presente o contexto para entender a parábola. Senão não entendemos, é logo manipulada. E para não mais dificilmente ser manipulada, temos de colocar no contexto que o próprio Evangelho coloca. Ele põe esta parábola num determinado contexto. E é esse contexto que temos de ter presente antes de correr para a parábola. Mas as liturgias das igrejas pegam na parábola sem mais. E às vezes até param a meio. Não levam ao fim a parábola toda. Porque outras vezes só pegam numa frase, num versículo. E ardeu. Nisso as testemunhas de Jeová são peritas, pegarem versículos aqui, dali, do princípio ao fim da Bíblia, e pumba, até é esta. Pois assim é. Assim é. Estão a fazer a Bíblia dizer exatamente o contrário do que ela diz. Cada frase, cada versículo no seu contexto diz o contrário. Mas quem não percebe nada de Bíblia, como são a maioria das multidões, de cujas portas eles vão bater, 2 a 2, não percebem nada, tomam logo tudo a sério. E é tudo aldrabice. Já vamos.